Estimados alunos, então vamos aí para a semana 4 já do nosso PET, o primeiro PET que nós temos aí nesse plano de tutorado, e vamos fechar esse PET com um tema muito interessante e bem atual para a gente refletir, pensar enquanto filosofia, pensadores que nós vamos nos formando. Atualmente é um elemento importantíssimo na nossa sociedade, indivíduos que pensam, indivíduos que possam fugir dessa automaticidade, né? Ou da ação igual um animal, muitas vezes só instintiva. A filosofia nos ajuda a pensar enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Essa ideia de indivíduo, a gente tem que pensar que isso é uma ideia mais moderna, que vem com a modernidade. Porque o contexto até a Idade Média sempre era um contexto muito mais geral. Você não tinha uma pessoa onde se tinha os direitos e deveres, mas aquela população toda era vista como uma uniformidade, então não tinha essas particularidades, né? Por isso que a lei e a justiça vêm junto. A gente percebe aí com as revoluções, tanto na Inglaterra como na França, vocês podem ver, e depois se estende para os Estados Unidos, vocês podem perceber a partir das constituições desses países que há uma caminhada mais para essa questão jurídica de leis. E nós precisamos, hoje em dia, nos politizar melhores, entender tanto a relação política e lei, para entender um pouco mais a justiça, para sair desse senso comum, né, que ninguém presta, todo mundo é bandido. Então, vamos olhar um pouco essa temática nessa semana. Olha, está na página 115 o nosso tema, né? Para fechar a semana, todas as questões aqui. Primeiramente, antes de entrarmos um pouco no assunto, né? Porque aqui é uma abordagem introdutória, depois virão temas mais aprofundados nesse sentido, né? Aí nós temos que ver alguns conceitos que são importantes, até mesmo para a gente entender a discussão que está no cerne dessa semana. Então, justnaturalismo. Existe um direito que é natural de toda a sociedade ou todo ser humano, que já tem ali, diante da essência do ser humano, direitos, né? Direito à vida, direito à alimentação, direito a aquilo que a gente pode dizer, direito à moradia, elementos que são quase que identificados como elementos que nos relacionam com os animais, mas nós, como seres humanos, existem direitos que já são naturais da nossa vida, né? Que já perpassam aí o nosso dia a dia sem precisar criar grandes detalhes, mas que são gerais para todo ser humano. Determinismo, aquilo que lá no segundo ano a gente já estudava, liberdade e determinismo. Determinismo são as leis e os fatos determinados, né? Aquilo que a gente não pode mudar, aquilo que a natureza nos impõe, que a vida nos impõe. O que é isso? Nos impõe. Um exemplo simples, a família que você nasceu, a cor de pele que você nasceu, você não escolheu, isso foi imposto, foi determinado pela natureza nossa. Mas não quer dizer que a gente não pode mudar, por exemplo. O determinismo a gente viu lá no segundo ano em relacionada, eles existem, só que a gente não pode romper com imaturidade, nós precisamos superar eles, fazendo escolhas, né? Eu nasci pobre, então vou morrer pobre. Não. Eu nasci burro, vou morrer burro. Será que ninguém é burro, ninguém é pobre? Isso é uma visão mais de padrão da sociedade. Só que tem determinadas coisas que nos prendem, parecem nos prender, isso vai de cada pessoa que pode superar, ou da política, né? Política social. Porque muitas vezes a pessoa pode tirar a responsabilidade da sociedade
e dizer que tem que ser um indivíduo, pessoal, ele que tem que fazer as coisas. Não, tem coisas que a própria sociedade, isso que nós vamos ver que aqui os elementos de lei de justiça envolvem a comunidade, a sociedade. Um elemento aí importante também para a gente pensar, especismo, que vem de espécie. É quando você determina, nós vamos ver depois outros elementos que determinam grupos especiais, né, cultura especial, mas aí no caso é espécie. Quando nós temos, e a maioria de nós temos essa mentalidade, que o ser humano é o ser mais importante da Terra, então as outras criaturas estão a serviço nosso, então nós podemos destruir, fazer o que bem entendermos, porque já que nós somos os mais importantes, o restante é secundário. Não é bem assim, né? E poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente. O poder sempre é algo que a gente tem, todos nós temos, que é essa capacidade de podermos tomar decisões, né? Deliberar arbitrário é porque a gente precisa aprender seguir as regras e leis. Muitas vezes na consciência do senso comum, eu tenho poder, então eu sou diferente. Eu não preciso seguir as regras nem as leis. A gente está vendo acontecer isso muito em nosso país. Né? A lei é para todos, né? A lei não é só para alguns. Por que a lei é para todos? Porque a lei é a forma de nos organizarmos enquanto sociedade. Então os temas, esses conceitos, fazem a gente nos politizar um pouco mais, politizar consciência política, formação, né? Para a gente entender um pouco mais sobre política e justiça, né? Que é um tema não tão fácil, mas é um tema filosófico também. Ele está intrínseco à filosofia, a Grécia, Atenas, os filósofos nossos ocidentais que têm referência na filosofia grega, se a gente pega aí Platão e vários outros, são as referências nossas para entender bem a política. Muitas das vezes a política é colocada como que não tem nada a ver com a ética, mas ética e política elas estão juntas também. A ética é a maneira de organizarmos o mundo de forma a ele ficar muito bom para a nossa vivência. Você agir de forma ética é você respeitar o cuidado pelo mundo, o cuidado pelas pessoas, cuidado por você, é você cuidar, né? Então eu agir ético, quando eu estou no poder e ajo ético, é agir de forma de cuidar. Quando você faz alguma coisa só para o seu interesse, engana a lei, você está destruindo a sociedade, destruindo a você mesmo, né? O Platão eu coloquei aqui, nesse sentido de consciência política, consciência de lei e justiça, tem uma frase muito indagadora para nós, né? Aí, quando a gente não se forma, não procura mesmo formar, não é só você sair lendo qualquer coisa, não, você tem que refletir. Quando a gente procura até essa ação dessa forma, a gente acaba o preço a pagar pela tua não participação na política. Não participar, muitas vezes você não tem que ser um vereador, um político, ou sair nas ruas. Se você tem a pessoa que tem uma consciência política, é claro que a consciência política ela produz aí pessoas que vão lutar pelos seus direitos, que nós temos direitos e deveres, né? Então, quando você não participa, que é ter essa consciência política, é de ser governado por quem é inferior. Isso quer dizer o quê? Cabe que qualquer um entra lá. E o qualquer um, depois não adianta reclamar se a gente não tem essa participação. Vamos deixando para outros e vai entrar qualquer um que entre lá. Então hoje é muito comum a gente escutar a tal da fake news, né? Fake news, e todo mundo vai dizer que existem as fake news, e todo mundo que passa as informações vão dizer que são verdadeiras. O interessante da fake news é que ninguém produz, mas todo mundo produz. Então é uma coisa assim que, onde que elas estão? Porque tantas ideologias, né?
Então nós temos que, lembrando lá do início da filosofia, quando a gente vai olhando essa questão de senso comum, está dentro da caverna, está fora da caverna, né? Aquele que é o filósofo, que procura ser mais crítico. Primeira coisa é pesquisar. Todo estudante, toda pessoa que quer conhecer a verdade, ela tem que pesquisar. Então, a gente tem muitos exemplos aí, estamos acostumados demais a ver nos grupos de WhatsApp, a pessoa pega uma mensagem e passa. E quando alguém fala, mas isso daí é mentira, mas eu só quis passar. Então, esse só quis passar, que acontece muito no senso comum, né? Você está conversando com uma pessoa lá, o problema disso é o outro que também talvez não tenha esse senso crítico, ele vai absorver e isso vai disseminar, é igual um vírus, né? Então as conversas sobre política enveredam por caminhos que podem parecer interessantes, mas no fundo são pouco produtivos e frustrantes. Ou seja, eu vou interessar não porque é muito sem graça, muito frustrante, não tem sentido. E isso é que todos os governantes talvez queiram de nós também, né? Quanto menos a gente souber, e questão de entender não é questão o ser politizado, formar consciência de lei e justiça, entender melhor a sociedade, não é uma questão de ficar vigiando os outros. É realmente se envolver conosco primeiro, porque a gente vai entender muitos direitos que nós temos, deveres, vamos nos conhecer muito bom, né? Eu digo que eu tenho várias formações e agora eu estou me especializando em outras áreas, mas eu teria muita vontade, mas agora não vou ter essa possibilidade, mas um tempo atrás eu gostaria muito de fazer direito. O curso de direito, mesmo que a pessoa não seja advogado, é importantíssimo, apesar que se conciliasse, né? Todo mundo conseguisse conciliar, eu conheço muitas pessoas que conciliaram fazer direito e depois fazer filosofia, porque não adianta nada a pessoa fazer direito, mas não ter uma consciência crítica também. Aí fica difícil que ela vai se automatizar nas leis, mas assim, é muito importante nós conhecermos, aprofundarmos essas questões jurídicas na nossa vida, né? Uma comunidade política ideal deve estabelecer suas finalidades, suas regras, suas prioridades, enfim, deve autogovernar-se. Aqui nós temos que a sociedade, ela não pode, igual na frase que eu citei lá de Platão, não pode jogar simplesmente a bola para os governantes, senão eles fazem o que querem, né? Direto a gente vai acompanhando um pouco aí as seleções de informações que a mídia faz sobre isso. Então é preciso estudar, se formar, politizar nesse sentido. Politizar é criar consciência política, é se formar, é estudar, reflexão, não é só ler por si só, né? E debate, né? Nós estamos agora nesse momento de quarentena, muitas das vezes a gente tende realmente a estar mais só e estudar, mas sempre é bom debater com as pessoas as ideias. A gente só cresce porque uma referência de sociedade, nós temos, autores vão dizer que tem referências de sociedades ideais. Uma delas foi a Grécia Antiga, né, nesse tempo aí do nascimento da filosofia, porque eles debatiam mesmo as questões da sociedade. Era uma coisa mais do povão debater, não de alguns apenas representantes, né? Que isso é uma ideia mais moderna e que faz jus, porque as nações cresceram muito, como é que todo mundo vai lá debater? Não tem jeito. Mesmo que em Atenas eram os cidadãos atenienses, mas eram cidadãos que estavam debatendo as questões da cidade. E a mesma coisa os índios no Brasil antes da descoberta, muitos historiadores dizem que as decisões não eram sempre de um só, mas era de forma comunitária, né? Quanto mais as pessoas participam da vida
da cidade, das questões ali da sua rua, da comunidade, vai vendo aquilo que é direito e dever, né? Estoura um cano lá no meio da rua, só um que liga, só um que procura saber o que está acontecendo, alguma coisa acontece, só um sempre é o mesmo? Não, todos nós somos responsáveis por nosso lugar, né? Então a democracia grega e essa referência aos índios é um ideal, mas existem muitas outras formas durante a história de democracia, né? Democracia e se a gente for olhar enquanto Brasil, de república. Eu gravei um vídeo sobre essa diferença de democracia e república. Não adianta só, igual a gente está vendo ontem mesmo vi nas reportagens, só fala de democracia. O que é democracia? A participação do povo. Mas existe a república. A república são instituições que organizam a nossa vida. Democracia são direitos e deveres, são direitos de participação do povo. Na república a gente tem direitos e deveres. E é preciso perceber isso. Igual muitos estão acusando esse governo que ele tem muitas ações antidemocráticas. Aí o povo entende muito mal e a gente vê na mídia disseminar isso. E eles não querem falar e refletir nessa questão republicana. O atual governo ele age de forma democrática. Então muitas vezes a democracia ela faz a gente fazer até coisas boas ou coisas ruins. O que regula essa questão é a república. Igual na escola. Você pode fazer o que você quer, a hora que você quiser, você tem direitos, mas tem regras. Essas regras, vão dizer, são as instituições da república que regulam, senão vira uma bagunça. O aluno tem direito a fazer qualquer coisa, isso é democrático, sim, mas qualquer coisa até certo ponto, porque ali nós temos uma organização, né? Então, a atividade dessa semana. Nós temos aí 4 perguntinhas, né? Que vocês vão fazer, em especial se puderem fazer no caderno. Quem for fazer no computador, enviar, pode enviar, não esqueçam do cabeçalho, né? Pode enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas depois preguem no caderno, colhem, porque o caderno que vai ser referência depois para a gente fazer as avaliações. Então, qual o sentido do eurocentrismo, etnocentrismo? Centrismo é centro. Quando a Europa ainda está no centro da vida, ela é a referência de sociedade. E etnocentrismo é o centro uma etnia, um povo, ela é referência para todos os outros, né? São termos negativos, que a gente vai ver que isso está muito presente na sociedade. Vocês vão pesquisar um pouco aí. Pesquisar também sobre esses conceitos em Jean-Jacques Rousseau. Se conseguirem conversar com um professor de história sobre na história da humanidade aí, até o século XIX, se apareceram regimes que são democráticos e o que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses, para os índios do Brasil. Exige um pouco também de pesquisa aí para responder essa pergunta, né? Então são perguntas que realmente atiça e promove esse espírito de pesquisador, de curiosidade para a gente debater esses temas aí, né? Então vamos estudar, vamos pesquisar, aproveitar esse tempo, que vocês vão ver que muitas das vezes são tempos únicos que nós temos nessa idade que vocês estão, de realmente descoberta, de formar uma consciência mais crítica, né? Então, bom dia a todos e até a nossa próxima aula. E na semana que vem eu lanço então os vídeos que vão corrigir essas atividades.